Olá família, graça e paz abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem, reinando em vida e em perfeita vitória, desfrutando da graça do Pai. Eu quero falar, abençoados, eu quero conversar com vocês, eu quero comentar sobre este assunto. O propósito de Deus e a responsabilidade do homem. Como assim, irmão Elcio? Propósito de Deus e a responsabilidade do homem? Exatamente. Queridos, é um assunto de difícil interpretação quando as pessoas, quando o ser humano, ele quer se isentar de responsabilidade. Quando o ser humano ele quer, sabe, viver a sua vida sem prestar contas, sem dar satisfação ao outro, então ele vai encontrar dentro deste assunto que nós vamos comentar, digamos assim, uma brecha para dizer não, se eu faço isso ou se eu faço aquilo, é porque de fato eu fui predestinado, por assim dizer, a fazer. Quando nós olhamos para as escrituras de um modo geral, nós vamos ter alguns textos, algumas passagens dentro dos seus contextos que requer um pouco de atenção e de cuidado para nós não estarmos misturando o que é um propósito de Deus específico e o que é uma vontade, uma paixão, uma cobiça e um desejo que nasce no homem e que o homem desenvolve e depois ele maliciosamente se cobre apontando para Deus a sua soberania, a sua onisciência, onipotência e atribuindo a Deus a responsabilidade e se isentando, né, se excluindo da mesma. Então, eu vou ler alguns textos aqui para você clarear sua mente daquilo que nós estamos transmitindo. Carta de Paulo aos Romanos, olha o que diz Carta aos Romanos no capítulo 9, Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, olha o que diz o versículo. Eu vou ler do versículo 9 em diante, para a gente pegar aqui uma leitura legal, um contexto legal. 9 em diante. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Viu aí? Então foi uma palavra que Deus prometeu a quem? A Abraão. Deus prometeu a Abraão que das entranhas de Abraão nasceria o herdeiro, né? Aquele que seria o filho da promessa. Então, a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. 10. E não somente esta, assim como ele prometeu a Sara, lembra? Ele prometeu que Sara teria um filho e Abraão se precipitou, Abraão tomou a sua própria decisão de fazer aquilo que ele achava que era o que Deus estava fazendo por meio dele. Ou seja, Deus me prometeu um filho, mas a minha mulher ela já está idosa. Então Abraão disse, eu vou aproveitar a oportunidade, visto que eu também já estou velho, eu vou aproveitar a oportunidade e vou fazer logo aquilo que Deus disse ou que ele imaginou que seria a vontade de Deus. E ele foi e se relacionou com a egípcia, a sua serva H, e daquele relacionamento nasceu Ismael. Só que Ismael não era filho da promessa de Deus. Ismael nasceu segundo a vontade da carne, segundo a vontade do homem, segundo a vontade do sangue. Ou seja, foi Abraão que premeditou aquilo e naturalmente, biologicamente, aquele garoto, né, Ismael, nasceu. Por isso que hoje você vê a guerra lá, né, na faixa de Gaza, no Oriente Médio, até hoje, devido àquela desobediência de Abraão. Mas Deus não disse que seria daquela forma. Deus prometeu, disse da tua entranha, ou seja, do teu relacionamento, do teu casamento. Foi isso que ele falou para Sara. Sara deu risada, duvidou, e de fato Deus cumpriu com a sua promessa, lhe dando Isaac, o filho da promessa.
Então, abençoados, observe o propósito de Deus. Vai ter um herdeiro. Agora, observe a inclinação e a visão de Abraão. Eu vou fazer esse herdeiro acontecer. Eu vou, digamos assim, trazer esse herdeiro, né, à existência. E ele foi e se relacionou com a serva e, de fato, nasceu Ismael, que não foi aquilo que Deus queria para ele. Agora, olha a continuação do texto, versículo 10. E não somente esta, falando de Sara, né? Mas também Rebeca, quando concebeu, de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, não por causa das obras. Então observe que era um propósito de Deus. Não tinha a ver com as obras das pessoas, sejam elas positivas ou negativas. Não tinha nada a ver com a obra, com o feito de Isaac e de Jacó, porque aqui está falando dos gêmeos. Observe que o propósito de Deus e a eleição, assim como ele prometeu a Sara e a Abraão, ele disse não somente desta de Sara, mas também de Rebeca, disse Paulo, quando teve de um só, de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles, falando dos gêmeos, né? Isaac e Jacó, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, era um propósito de Deus, uma determinação de Deus. Não era por causa das obras. Então, observe que as obras em questão aqui, os feitos de Isaac e de Jacó, seria de responsabilidade de Isaac e de Jacó. Não tinha nada a ver com o propósito, com a eleição de Deus. Não, irmão. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma eleição, então tudo que Isaac e Jacó fazia é porque estava dentro desse propósito de Deus. Não, porque o mesmo texto vai dizer, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, se Isaac, se Jacó fizesse bem ou mal, não foi este o propósito de Deus. Isso seria um propósito ou responsabilidade deles mesmos. Lembra de Judas? Judas já estava profetizado nos Salmos. Lembra disso? Judas já estava profetizado nos Salmos. O amigo que comia comigo me traiu. Aquele que se alimentava comigo, estava junto à mesa, me traiu. Então ele já estava profetizado. Ele era o traidor, ele era aquele que iria entregar Jesus. Mas quando Jesus ia ser entregue, Jesus disse assim, ai daquele porque um filho do homem foi entregue. Ou seja, Judas tinha, embora ele tivesse sido destinado como um filho da perdição, e ele seria o traidor, mas Judas tinha na sua sã consciência, viu porque eu falei que parece um pouco contraditório ou difícil de entender? Porque Judas era um ser racional. Judas tinha na sua consciência dos seus atos, dos seus feitos. Tanto é que depois que ele vendeu Jesus, depois que ele traiu Jesus, ele foi e tirou a sua própria vida. Por remorso. Agora, ele era um vaso de desonra, um filho da perdição, um propósito, uma determinação de Deus. Mas os feitos de Judas, sabe, o propósito de Deus, a eleição de Deus, a determinação de Deus, não anulava os feitos de Judas, as obras de Judas, as responsabilidades de Judas. Então, era Judas que metia a mão lá nas ofertas e tirava aquilo que era colocado lá no ministério de Jesus. Não era Jesus que mandava Judas pegar, não foi Jesus que inclinou o coração de Judas para pegar, era Judas que fazia aquilo. Judas tinha consciência daquilo. Quando aquela mulher derramou um azeite, um nardo precioso, um perfume, e ela derramou aos pés de Jesus, começou a enxugar com seus cabelos, Judas, ele premeditadamente, ele ardilosamente, maliciosamente, ele disse, ó para aí que desperdício. Vendia isso aí tudo e dava dinheiro, e dava de alimento ou dava sustento aos pobres. Jesus disse, os pobres sempre estarão com vocês, mas esta mulher fez o necessário, fez o correto. Nem sempre eu vou estar com vocês.
E o texto vai dizer que Jesus sabia que Judas não disse aquilo porque tinha amor, cuidado com os pobres. Ele dizia aquilo porque ele metia a mão nas ofertas, ele roubava aquilo que entrava nas ofertas, porque ele andava ali com as ofertas do Senhor. Então era ele que fazia aquilo. Percebeu, abençoado? Que era uma responsabilidade de Judas. Quem está entendendo? Espero que você esteja aí entendendo esse assunto. Então, abençoados, houve um propósito, houve uma eleição, mas não era por causa das obras. Nem obras boas, nem obras ruins. As obras, as práticas, era de responsabilidade do homem. Lembra que o salmista Davi, o rei Davi, disse lá no Salmo 139, versículo 14 em diante? De maneira tão maravilhosa, as tuas obras, a minha alma se alegra no Senhor. E aí ele vai relatando lá a grandiosidade de Deus, né? E ele diz, no ventre da minha mãe, ainda informe, o Senhor havia determinado todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia, o Senhor já escrevia. Ou seja, o tempo de vida de Davi, a vida de Davi, Deus já tinha nas palmas das mãos. Mas não estava lá no script de Deus. Deus não disse a Davi que era para ele se relacionar com Betseba, para ele colocar Urias na frente da batalha, para Urias morrer. Deus não disse nada disso, abençoado. Entendeu? Então tem um pessoal aí do universalista, né, que prega que todo mundo é salvo, e eles dizem que tudo que o homem faz é da vontade e determinação de Deus. Tipo assim, se uma pessoa, um homem, estupra uma criança inocente, ele diz que é Deus que colocou, ou seja, que Deus usou aquela pessoa para estuprar uma criança. Então se a pessoa rouba, se a pessoa mata, se a pessoa faz o que é errado, o mal, né, a perversidade, essas pessoas, e ainda tem a cara de pau de dizer que prega o evangelho. Eles dizem que tudo é da vontade do Pai, que Deus quer que essas pessoas façam isso. Que as pessoas estão fazendo isso cumprindo o propósito de Deus. Querido, propósito de Deus, eleição de Deus, predestinação de Deus, ela não isenta o homem de suas responsabilidades. Eu venho dizendo em algumas mensagens, os filhos de Deus, os espíritos aperfeiçoados, eles se identificam com a justiça de Deus, com a palavra de Deus, com o ensinamento do Pai, com a mensagem do Cristo ressuscitado. Eles vão se inclinando para o amor, para as boas obras, porque isso está no interior de cada um. O Espírito Santo ministra em nós. Deus não quer que venhamos andar na prostituição, no erro. Ele quer a nossa santificação. Pedro disse, sede santo como é santo o vosso Deus. Então observe que os filhos de Deus são constrangidos a andar e a cumprir a vontade de Deus. Embora essa natureza humana terrena, que é de nossa responsabilidade, somos nós que temos que esmurrar. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo, a minha carne, para que pregando aos outros eu não venha a ser de alguma forma reprovado. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, ele está comigo. E ele diz, já não sou eu que faço, mas essa carne, esse mal que habita em mim, essa natureza humana, essa natureza que não se inclina para Deus. Mas Paulo disse que pelo Espírito você pode fazer morrer essas paixões. É isso que ele fala lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 16 em diante. Ele diz que é uma luta constante, a carne contra o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que queres. E ele vai relacionar lá, ele vai citar, melhor dizendo, obras da carne, feitiçaria, bebedice. Ele vai dizer que a prostituição, a inimizade, a porfia, tudo isso é obras da carne. Como Tiago, capítulo 4, também fala de onde vêm as guerras, de onde vêm as pelejas, dissensões entre vós, adúlteros e adúlteras, aqueles que se fazem amigo do mundo, constituem-se inimigo de Deus. Então, observe que Tiago, bem como Paulo, ele diz que o homem tem responsabilidade dos seus atos. Jesus de Nazaré, ele disse, não é o que entra na boca do homem que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem é porque sai do coração, sai da mente. A prostituição, o homicídio, o adultério, tudo isso está no homem natural, nessa semelhança, nessa imagem adâmica que nós carregamos, chamado natureza terrena.
Então, é de responsabilidade do homem. Deus colocou o homem no Éden. É claro que Adão era uma alma vivente, era um filho da perdição. O pecado teria que entrar, mas Deus não isentou Adão de dizer, olha, veja bem, eu estou aqui, o Senhor me colocou aqui, o Senhor já colocou na minha mente aqui que eu tenho que comer esse fruto. Não, Deus não deu esta liberdade para Adão se justificar desta forma. Deus deu uma responsabilidade, uma conscientização a Adão, e foi a Adão que ele disse, não coma. Adão foi lá e comeu. Mas o que foi que Adão fez? Você comeu do fruto que eu disse para não comer? Você comeu da árvore que eu disse para não comer? Adão disse o quê? Foi a mulher que tu me deste. Viu? Uma coisa é um propósito, é a eleição, a determinação de Deus. E outra coisa é aquilo que está dentro da nossa horizontal, responsabilidade do homem, que não compete. Deus não deu esta legalidade, esta credibilidade ao homem querer questionar Deus. Ah, por que me fizestes assim? Então o Senhor não pode agora requerer de mim algo que o Senhor já colocou em mim para que eu seja. Não, Deus não deu isso ao homem. Deus deu foi uma consciência. Você ouve o evangelho, você entende, discerne o que é bom e o que é mal, e agora você vai decidir como um filho de Deus naquilo que você vai andar. Não queira saber quem é da perdição, porque aquele está fazendo aquilo é você e Deus. Não queira saber, mas veja bem, aquela pessoa está fazendo aqui, então eu acho. Você não tem que achar nada, irmão. É você e Deus. O evangelho, ele ministra no teu espírito, e é você e Deus que vai aprender, que vai caminhar. É você e Deus. Você vai aprender com Deus e caminhar naquilo que Deus quer. Não é presumir de que Deus, talvez, já sei. Talvez eu tenha feito aquilo com aquela pessoa, foi porque Deus já tinha colocado no meu coração e na eternidade Deus disse que eu tinha que fazer. Esqueça isso. Eu não tenho que entrar nessa matéria. Deus não nos deu essa liberdade, né, para você entrar nessa área. Não. O que Deus te deu foi uma consciência de enquanto você está aqui vivendo nesse plano terreno, o que tange as coisas espirituais aqui na vertical é Deus, sabe? Salvação, vida eterna, tudo aí é Deus, não é pelas obras. Mas o que tange na responsabilidade do homem é o homem que tem a consciência, é o homem que sabe o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. A não ser se ele sofre de algum distúrbio, algum transtorno, e ele se torna incapaz de tomar decisões e de tomar ações. Tá entendendo? Então vamos lá. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aí o versículo 12 vai dizer assim, olha lá, Romanos 9:12. Foi-lhe dito a ela, a Rebeca, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então Deus disse que o maior iria servir ao menor. Mas Deus disse como seria esse projeto dele? E o que foi que Rebeca fez? Aí Rebeca, premeditadamente, foi lá, chamou Jacó, mandou Jacó se vestir de pelos de animais para parecer Esaú, que era peludo, né? E o pai já estava cego, Isaac. Isaac foi, abençoou Jacó, abençoou Jacó, achando que estava abençoando Esaú. Então, observe que a malícia de Rebeca, juntamente com Jacó, a trapaça de Rebeca com Jacó para receber a bênção de Isaac, embora já tivesse profetizado que o maior iria ser servo do menor, ou seja, Jacó seria senhor de Esaú, Deus não mandou Rebeca fazer aquilo. Foi de responsabilidade, consciência e consentimento de Rebeca e do seu filho Jacó. Irmão Elson, mas eles tinham que fazer alguma coisa para que o propósito de Deus se cumprisse. É? Então quer dizer que para o propósito de Deus se cumprir na minha vida depende de mim? É o que o sistema religioso pensa. Quando você fala de predestinação na Bíblia, ele diz assim, não, Deus não predestinou o indivíduo, não. Deus predestinou a igreja. É você que se predestina. Ele diz assim. Porque predestinado ali é a igreja, na totalidade. Você é que entra nessa predestinação. Eles veem a predestinação assim.
Então eles dizem que você aceita Jesus, você se batiza nas águas, você passa a ser um membro de uma instituição religiosa e a partir daí você está credenciado a fazer parte desta predestinação de Deus. Não, irmão. Não é as minhas obras que me qualifica e que me dá credibilidade diante de Deus para eu entrar no propósito de Deus. O propósito de Deus ele já está firmado e acabou. Agora, aquilo que eu faço, aquilo que eu ando, aquilo que eu pratico, Deus também já me deu uma consciência para eu ser responsável e responder pelos meus atos. Amém? Então, no versículo 13 diz, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Agora, onde é que tem texto dizendo que Deus disse que ia colocar no coração de Rebeca, para Rebeca ir lá, chamar Jacó e enganar Isaac? Não tem. Onde é que tem na Bíblia que Deus disse a Abraão, Abraão, você vai ter um filho, agora vai lá, tá vendo aquela mocinha lá que trabalha para vocês, aquela egípcia H? Ó Abraão, pode se deitar com ela. Abraão olhou assim para Deus e disse, mas Deus, e se a minha esposa não concordar? Vá, rapaz, eu tô te falando, vá lá, pergunte a tua esposa. Aí Abraão correu para a esposa Sarai, Sarai, Deus prometeu um filho, e aí, você já tá velhinha aí, o que é que eu faço agora? E aí, você me libera para eu me deitar com a nossa escrava? Aí Sarai olhou assim e disse, Abraão, sabe de uma? Vá lá. Não houve esse acordo, não houve esse combinado. Deus determinou os dias de Davi, como Davi reconheceu. Antes dele nascer, os dias já estavam ali prescritos. Mas Deus não disse a Davi, Deus não soprou em Davi, vai lá, se relaciona com Betseba, e aí você vai ter um filho, depois eu vou matar esse filho, etc. Não, Davi tomou as suas próprias decisões. Ah, irmão, mas tem um texto na Bíblia que o próprio Deus colocou no coração de Davi contabilizar Israel, e por isso Deus já tinha ali... Sim, irmão, aquilo ali está dentro de um contexto onde Deus fez aquilo para um propósito específico. Então nós vamos ver dentro das Escrituras Deus fazendo algo para glorificar o seu nome, para mostrar o seu juízo, e você vai ver o ser humano agindo nas suas próprias paixões carnais e tendo que responder pelas mesmas. Lembra de Faraó? Deus endureceu o coração de Faraó. É aqui mesmo, em 9:17 diz assim, porque diz a Escritura a Faraó, a Escritura está lá em Êxodo, né? Capítulo 7. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, observe que Deus endurecia o coração de Faraó e amolecia, né? Faraó dizia que liberar o povo, depois dizia que não, e era Deus ali. Mas tinha um propósito maior, para que o nome do Senhor fosse glorificado em toda a terra. Mas isso que Deus fez com Faraó não isentava Faraó das suas responsabilidades, e Deus não fez isso aqui e Deus disse a Faraó, Faraó, tu vai comer aquilo ali tal hora, tu vai beber aquilo ali tal hora, você vai se relacionar assim, assado, você vai... Não. Isso aqui foi algo específico. Algo com o propósito do Pai, algo maior. Lembra de Isaías 45 também? Deus criou todas as coisas, o bem e o mal, a luz e as trevas, tudo dentro dos seus respectivos contextos, para cumprir um propósito, um desígnio. Ele levantou Ciro, um rei pagão, para Ciro libertar o seu povo. Um homem que não conhecia Deus. Deus disse, ainda que tu não me conheces, eu te chamo pelo teu nome, eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de ferro, despedaçarei os ferrolhos de bronze, dar-te-ei as riquezas encobertas da terra. Então, observe que tudo aquilo era um propósito de Deus, um plano de Deus, mas o rei Ciro, ele não tinha consciência daquilo, ele tinha consciência daquilo que ele fazia, do seu potencial de guerra, do seu exército. Deus tinha um propósito por trás daquilo. Então, assim, Deus nos chamou, nós somos filhos, acreditamos nisso. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não há condenação espiritual em nossas vidas. Nós já estamos ligados ao Pai, estamos perfeitos no Pai, abençoados no Pai. Mas você tem consciência. Eu sei que a partir do momento que eu abrir minha porta, sair, entrar, conversar, eu tenho as minhas responsabilidades porque eu tenho uma consciência. Eu não posso ficar colocando Deus nessas coisas.
Entendeu, abençoado? Deus está além disso aqui. Deus é maior do que isso aqui. Deus não está restrito a este pensamento humano carnal limitado. Mas tem gente aí pregando que não. Que é porque Deus criou todas as coisas, porque Deus é soberano. Então Deus é responsável, aí se isenta da responsabilidade. Como Adão, foi a mulher que tu me deste. Entendeu, abençoados? E não pode ser assim. Nós temos consciência, e principalmente os filhos de Deus que conhecem o Evangelho da Graça. Tem total consciência. Ah, mas eu não vou fazer aquilo não, porque eu acho que Deus me predestinou para não fazer. Aqui conversa fiada, conversa para boi dormir, irmão. Então Deus disse para amar o próximo, Deus disse para fazer o bem, Deus disse para praticar a justiça. Aí quando você praticar a injustiça, quando você pisar alguém, quando você humilhar alguém, você vai dizer, sabe de uma? Deus me destinou para isso mesmo. Sério? Nenhum filho da perdição tinha isso em mente, Judas. Para um filho de Deus dizer que tem isso em mente, ou pensar desta forma, como eu falei, é uma mensagem que vai forçar o teu raciocínio, você vai trabalhar aí os teus neurônios, para entender, abençoado, para entender que a gente não pode limitar Deus à nossa humanidade e a gente não pode também se igualar a Deus na sua soberania, na sua grandeza, no seu senhorio, nos seus propósitos. Quer ver? Então Deus disse no 13, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. 12, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Então Jacó, de fato, profeticamente falando, iria ser senhor sobre Esaú. Mas Deus falou que Esaú ia fazer, o que Jacó ia fazer para que isso acontecesse? Não. Olha o que está lá em Hebreus capítulo 12. Paulo fala aos Romanos e nós acreditamos que foi Paulo escrevendo também a carta aos Hebreus. Mas olha o que está lá em Hebreus. Eu vou ler no versículo 15 em diante, para você também já se encaixar aqui, nós que estamos vivendo a plenitude da graça, e depois nós vamos falar de Esaú. O mesmo Esaú que Paulo fala em Romanos capítulo 9, que Deus amou Jacó e aborreceu, odiou Esaú. Que Deus disse a Rebeca, o maior será servo do menor. Mas Deus não disse como era para Rebeca e Jacó fazer. Estava no propósito do pai, estava. Mas Deus não disse a forma para Rebeca e Jacó chegar diante de Deus e dizer, ah, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Foi o Senhor mesmo que mandou fazer. Não. Nada, Nina, não. 14. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí? É para seguir a paz ou seguir a guerra? Seguir a paz. Só com os cristãos, com os evangélicos? Não, com todos. E aí? Isso aqui é uma palavra de Deus para você que entende praticar? Ou isso aqui não, seguir a paz com todos, mas sabe de uma? Se eu não seguir a paz, é porque Deus não me destinou para seguir a paz. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por essa raiz de amargura, muitos se contaminem. Olha a ordem, olha a palavra, olha a mensagem. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela, muitos se contaminem. Não se prive da graça de Deus. Não abra mão da graça de Deus. Não despreze a graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura venha te dominar. Queridos, às vezes nós estamos chateados, amargurados por alguma coisa, triste, cabisbaixo, mas não permita, não deixe, não aceite que isso venha enraizar em você e se tornar um mal, uma praga, um câncer, que através disto que está no teu coração, na tua mente, venha contaminar outras pessoas. Tem gente que é assim, tem gente que está triste, amargurado, com ódio, com ira de alguém, e ele transmite aquilo para as pessoas. Aquele mau humor, aquela personalidade, ele quer que todo mundo ande igual a ele. Não faça isso, abençoado. Primeiro você tem que vencer isso em você mesmo, para não contaminar os outros. Quantas pessoas nós conhecemos, eu vou falar para a família da graça, pessoas que estavam aí, graças a Deus, saí do sistema, Deus me tirou do sistema, hoje estão falando mal do próprio Evangelho da Graça. Muitos se denominando ateus. Por quê?
Porque simplesmente decaíram da graça, abandonaram, se apostataram da fé em Cristo, no Cristo ressuscitado, deixaram de crer, perderam brilhos nos olhos de ouvirem uma palavra que traz edificação para o espírito, e hoje está aí contaminando. Algumas pessoas diziam no meio do povo da graça, porque eu ministro a graça, porque isso, porque aquilo, eu fui chamado para a graça. Hoje estão dizendo que são ateus e estão criticando essas mensagens em graça. E aí? É porque Deus colocou no coração dessas pessoas? Cadê a responsabilidade de cada um? Se isentaram, né? Aí fica fácil, né? Foi o outro. Né? Fica fácil, né, irmão? Versículo 15. Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos venham se contaminar, ou muitas se contaminem. Agora olha o 16. E ninguém seja devasso, ou fornicário, né? Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um prato de manjar ou de lentilha deixou seu direito de primogenitura, 17, porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar para arrependimento, ainda que com lágrimas a buscou. Falando de quem? De Esaú. Viu aí? Ah, irmão, mas já estava profetizado que o maior seria servo do menor. Ah, irmão, já estava profetizado que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Mas a responsabilidade humana de Jacó, Deus não tirou. Viu aí? Deus não tirou. Foi Jacó, ou melhor dizendo, Esaú. Foi Esaú que vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú chegou da caça, chegou com fome, não pegou nada para comer. Jacó preparou um prato, ele bateu o olho, lembra de Eva, quando bateu o olho no fruto, né? O fruto era agradável aos olhos e desejado para dar entendimento. Quando Esaú bateu o olho no prato de comida que Jacó tinha preparado, Jacó disse, eu te dou. Agora você tem que me dar o direito de primogenitura. Ele disse, olha, eu vou morrer de fome mesmo, para que me serve a primogenitura? E ali ele selou, ele negociou o direito da bênção que ele tinha como o primogênito. Eram gêmeos, mas ele nasceu primeiro. Entenderam, abençoados? E aí? Aí Esaú correu e disse assim, Deus, o Senhor sabe que foi o Senhor que colocou no meu coração para que eu vendesse. Como é que é? Não, irmão. A responsabilidade não foi de Deus. Ah, mas não tem A nem menos, como eu falei. Não é uma área que Deus, humanamente falando, nos deu permissividade para entrar. Recentemente eu me envolvi em um acidente. Ah, Senhor, é porque o Senhor já tinha determinado aquele dia, aquela hora, o Senhor sabia que eu ia tirar o carro assim, outra pessoa ia passando assim, com um carro daquela cor, naquele carro teria 3 pessoas, o Senhor sabe. Como assim, irmão? É claro que o Senhor sabe, que o Senhor viu, que o Senhor criou tudo, o Senhor tem poder de tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas o Senhor não mandou, não me deu essa permissividade, legalidade para questionar ele nisso. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. A pessoa que se envolveu no acidente teve que assumir a responsabilidade dele e a gente entrar em acordo. Tem nada a ver com querer terceirizar a culpa. Viu aí, abençoado? Por isso que tem gente frustrada, as pessoas frustradas, e até dentro das chamadas igrejas. Ah, porque Deus me prometeu aquele casamento, Deus me prometeu uma casa, Deus me prometeu um carro. Deus não prometeu nada, mas veio alguém de lá para cá dizendo, Deus mandou te dizer. Eis que eu te digo que Deus disse, que Deus não disse. Deus não disse nada, irmão. E as pessoas colocam a sua confiança nisso, achando que é Deus que está fazendo, que é Deus que está mandando. Queridos, eu estou aqui nesta noite, aleluia, para trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Eis que Deus manda você vender tudo e trazer aqui, que é para investir nisso aqui. Não, Deus não mandou fazer isso. É a consciência de cada um
Nós prestamos a Deus um culto racional, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Amém, abençoados? Essa mensagem é uma mensagem para você se despertar de muitas interrogações que talvez muitas pessoas tenham colocado na tua mente. Então eu não posso chamar isso de evangelho quando eu tiro a responsabilidade do homem e jogo tudo para cima de Deus e prego a Bíblia dizendo que estou fazendo aquilo que Deus quer. Não existe isso, abençoado. O evangelho nos educa, disse Paulo a Tito. O evangelho nos ensina a renunciar às paixões e às cobiças, às concupiscências do mundo. Não, eu vou aprender o evangelho e vou dizer, não, irmão. Você pode encher a cara, você pode bater carro, você pode bater na esposa, você pode chegar na empresa depois do horário, você vai perder emprego, você vai apanhar, você vai ser preso, você vai fazer tudo isso e não vai ter como você responsabilizar Deus. Eu tenho falado em algumas mensagens sobre essas pessoas que pregam dessa forma. Ah, se alguém estupra, se alguém mata, está cumprindo o propósito de Deus, porque isso estava no script de Deus, porque Deus é como um autor de novela. Para com isso, que baboseira, irmão. Que Deus criou tudo, nós sabemos. Que Deus é Senhor de tudo, nós sabemos. Que Deus predestinou, que Deus chamou, que Deus glorificou, que Deus salvou. Nós sabemos de tudo isso. Mas Deus também nos deu uma responsabilidade dentro desse contexto humano para você arcar, para você assumir, para você fazer, para você ter direitos e deveres e não ficar colocando Deus no meio da bagunça. Entendeu? Eu não posso pegar a Bíblia para ocultar uma atitude minha carnal humana e dizer, não, porque está escrito que Deus esqueça isso, abençoado. Esqueça isso. É por isso que tem um monte de ateus aí dizendo assim, cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês que disse assim, ó, e farão obras maiores do que essa? E cadê as obras que vocês não fazem? E isso e aquilo, que tudo que vocês pedirem em meu nome eu concedo para vocês. Cadê o Deus de vocês? Por quê? Porque está pegando o texto isolado, que quando Jesus disse tudo que vocês, falando ali para os apóstolos, tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Aí a religião generaliza, diz que é tudo que eu e você pedir, que Deus vai fazer, e não é. Estava falando para os apóstolos. E o sistema religioso universalista diz que tudo é Deus. Ué, que Deus já disse que tudo vai ser assim. Então tá bom. Peça tudo em nome dele para ver se ele vai fazer. Não vai. Entendeu? Porque todo texto e contexto dentro da história bíblica tem um povo específico, uma época específica, para uma cultura específica, para um tempo específico, para um pacto específico. E você não pode chegar aí, misturar tudo e dizer, ah, não, mas veja bem. Não, irmão. Cadê a sabedoria do alto? Cadê o discernimento de espírito? Não tem, né? Homens carnais, corruptos de entendimento, desprovidos da verdade de Deus, mas que se utiliza da letra, da ciência, e Paulo diz assim, essa sem amor, ela incha, para nada serve. Então observe que foi o próprio Esaú que vendeu o direito de primogenitura, chorou, pediu a Deus, clamou, mas não achou lugar para arrependimento. Eu vou ler mais uma vez o texto de Romanos capítulo 9, e nós encerramos com esse tema. Versículo 17. Não, 18. Logo, pois, se compadece de quem quer, endurece a quem ele quer. Dir-me-ás então, 19, olha que interessante. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? É o que está acontecendo com muitas pessoas. Ah, quem é que vai resistir à vontade de Deus? Se Deus colocou na mente daquele homem, colocou uma bomba no corpo e se explodir, quem é que vai questionar a vontade de Deus? Então isso é o homem na sua carnal compreensão. Versículo 20. Mas o homem, quem és tu para que a Deus replique? Porventura, a coisa formada dirá, vai dar conselho ao que formou? Por que me fizestes assim? Então nós vamos ver Adão, por exemplo, dizendo, mas Deus, foi o Senhor que me fez assim. Se eu comi o fruto, foi porque o Senhor me fez assim. Adão disse isso? Não. Você vai ver Abraão dizendo, Senhor, se eu me relacionei com Agar, foi porque o Senhor me fez assim. Não. Você vai ver Davi dizendo, Senhor, eu mandei Urias para frente de batalha, mandei, chamar a Betseba, me relacionei com ela, porque o Senhor quis. Você vai ver Davi dizendo isso? Não.
Você vai ver o profeta Elias correndo de Jezabel, se escondendo na caverna e dizendo, Senhor, estou escondido aqui. Ele até tentou argumentar, só eu fiquei, todos já se foram. Deus disse, não, ei, sai da caverna. Quem entrou aí foi você. Eu não mandei você entrar na caverna. Então, todas as vezes que você vê na Bíblia alguém tentando culpar Deus por alguma coisa, Deus repreende essa pessoa e diz, não é assim não. Mas hoje tem pessoas querendo responsabilizar Deus por tudo. Responsabilizar Deus por um fracasso no casamento, nos negócios, na vida, porque aconteceu isso, porque a empresa faliu, porque eu fui vítima disso, porque... Não, irmão, não tem que culpar Deus por nada não. Vida que segue, levante a cabeça. Caiu aqui, levante amanhã. Perdeu ali, amanhã você ganha. Vida que segue. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. E vamos que vamos. Que negócio é esse? Não, irmão. É a religião que pensa dessa forma. Isso é filosofia moderna. Nós vivemos a fé sobrenatural e cremos nesta palavra que nos edifica, que nos impulsiona, que nos dá responsabilidades, que nos mostra que pertencemos a um Deus supremo, soberano, criador de todas as coisas, e como filhos, ele nos disciplina, nos corrige. Porque se assim não fosse, então por que ele falou por boca do escritor dos Hebreus 12, 6 em diante? Não rejeite a correção do Senhor, porque o pai corrige o filho que ama. Quem está sem disciplina não é filho, é bastardo. Assim como nós tivemos nossos pais segundo a carne, que nos corrigia como bem lhes parecia, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então o Pai dos Espíritos nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. Que negócio é esse? Aí eu faço qualquer coisa, eu faço aquilo que me dá na telha, eu faço aquilo que me dá vontade e digo, foi vontade de Deus. Não. Propósito de Deus, determinação de Deus, predestinação de Deus, eleição de Deus está muito além, está muito acima, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais elevados que os vossos caminhos. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O pensamento do homem está aqui, o de Deus está lá em cima. Precisamos pensar com a mente de Cristo, levar nossa mente ao alto, para entender essas coisas. Porque senão estaremos lutando, querendo igualar Deus aos homens, ou querendo nos igualar a Deus nesse sentido de humanidade. Não tem como, abençoado. Não existe isso. Tá bom? Ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Graça e paz, graça eterna. E te veja no próximo encontro, permitindo Papai do Céu. Deixa teu like, compartilha. Obrigado a vocês aí pelos comentários. E vamos que vamos, a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento do Pai.